Se você quer começar a investir em fundos imobiliários de 2026, é iniciante, mas tem medo de errar, esse vídeo é para você. Ou se você já investe e tem dúvidas em qual ativo escolher, hoje eu darei dicas importantes de como escolher um bom ativo e alavancar seu dinheiro de forma mais segura e promissora. Muita gente entra nos FIs pensando só em dividendos altos, compra o primeiro fundo que aparece na internet e depois não entende o porquê a cota caiu ou o rendimento diminuiu. Investir com segurança não é sobre escolher o FI da moda, é sobre entender o risco, cenário econômico, tipo de fundo e estratégia. Em 2026, com juros ainda impactando o mercado e setores se movimentando de forma diferente, começar do jeito certo pode ser a diferença entre construir renda passiva ou acumular prejuízo. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como iniciar com segurança investido em FIs, o que analisar antes de comprar, como escolher os primeiros fundos, quanto investir no começo e os erros que você precisa evitar. Lembrando, esse vídeo não é sobre indicação de investimentos, mas sim de informações que vão ajudar a saber por onde começar ou de como tomar as rédeas e voltar para o caminho certo. Se você quer construir renda mensal com consistência e visão de longo prazo, fica até o final, porque essa base pode mudar a forma de como você investe. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações para saber tudo sobre educação financeira e investimentos em geral. E agora que você já se inscreveu no canal, eu irei além de mostrar os principais indicativos e conceitos básicos na hora de escolher um bom FI, vou também listar aqui 3 ótimos FIs que particularmente eu gosto muito e que com certeza eu os colocaria na minha carteira se eu fosse iniciar agora ou se tivesse dúvida de qual próximo passo eu iria dar. Então, vamos lá! TRX F11. O TRX F11 é um fundo de tijolo que aluga imóveis para grandes redes bem conhecidas e consolidadas no país. Hoje eu vim aqui te explicar por que eu investiria no TRX F11 e o porquê se tornou um dos FIs mais comentados da bolsa. E claro, se você já tem, se na minha opinião ele ainda faz sentido estar na sua carteira. O TRX F11 é um fundo de tijolo de renda urbana do segmento híbrido e ele investe principalmente em supermercados, atacarejos, lojas de grandes redes e até imóveis alugados para varejistas, com a gestão que é feita pela TRX Investimentos. Um ponto muito forte de segurança desse fundo são os inquilinos, que conta com empresas de nome e consolidados no Brasil, como o Grupo Pão de Açúcar, Açaí Atacadista, entre outros. Isso reduz o risco de inadimplência e vacância, já que empresas desse porte têm contratos longos e previsíveis, o que o torna um ponto muito forte na segurança a longo prazo desse fundo. Os principais indicadores. Hoje, sabemos que o que faz investirmos em um fundo específico é se ele é bom, se tem boa gestão, se é seguro e se vale a pena manter a longo prazo. Diversos estudos são feitos por profissionais e analistas para identificar isso. Porém, hoje não é preciso ser alguém formado ou com diploma em finanças, por exemplo, para se investir em um fundo imobiliário, já que hoje temos diversas ferramentas com estudos e gráficos de seus anos anteriores, 5, 10 anos, por exemplo, que apenas com um pouco do seu tempo para aprender a ler, para que até mesmo iniciantes podem ter uma base que se vale ou não a pena investir em certo ativo. Sendo assim, precisamos analisar seus principais indicadores. Vou começar pelo Dividend Yield nos últimos 12 meses, que aqui no caso é de 13,71 sobre o valor da cota atual, que no momento que eu estou gravando esse vídeo é de R$ 92,96. Ou seja, esses 13,71% sobre a média da cota anual rendeu R$ 11,81 no último ano, sendo então 93 centavos por cota no mês. Outro indicador muito importante é o PVP, que seria ali o preço sobre o valor patrimonial. E é aqui que vemos se o produto está caro ou se vale a pena investir no momento atual. E vendo aqui, vemos que nesse momento ele está em 0,92, ou seja, abaixo de 1. E tudo que é abaixo de 1 significa que ele está barato, e tudo que é acima de 1 significa que está caro. Claro que tem muitos outros detalhes a analisar se de fato está caro ou não, como estudo e análise de gráficos sobre gestão mais recente do fundo e etc. Porém, 0,92 diz: cotação que está abaixo do valor patrimonial sugere margem de segurança com grande potencial. Próximo indicador,
temos aqui o patrimônio líquido e liquidez diária. Aqui, nada mais é que quanto esse fundo vale e quanto ele rende por dia. Que no caso, nesse momento, o seu valor patrimonial é de 6,31 bilhões de reais, o que dá uma enorme segurança, por ser um fundo de grande porte com liquidez diária relevante, que está em 23,32 milhões de reais. Ou seja, qualquer fundo acima de 1 milhão de liquidez diária já nos dá uma boa segurança para aporte. Outro indicador muito importante para podermos analisar é a vacância, que nada mais é que são os espaços vagos, ou seja, que ainda não tem inquilinos morando. E o que mais assegura um fundo de tijolo é pouca vacância. E no caso do TRX-F11, vemos sua vacância de 0,22%, o que é muito bom para investir. Outra coisa muito importante é o número de cotistas, pois aqui você tem uma noção se tem muitas pessoas ou não investindo nesse fundo. Por mais que sabemos que desde cedo ouvimos nossa mãe falando que não somos todo mundo, nesse caso entendemos que se tem muitos investidores é porque eles acreditam que o fundo vale a pena ter na carteira. E aqui vemos que o TRX-F11 tem 237.702 cotistas, nos informando que ele tem um grande número de cotistas que confiam nele. A conclusão é que o TRX-F11 é um fundo interessante para quem busca renda previsível e exposição ao varejo alimentar. Mas como todo FI, ele precisa ser analisado dentro da sua estratégia. O TRX-F11 tem yield atrativo, valuation atraente e liquidez interessante. Os números sugerem potencial para geração de renda recorrente. Porém, a análise não pode parar nos indicadores. É essencial olhar composição real da carteira, contratos vigentes, estratégia de captação e reinvestimento. HGLG11. O HGLG11 é um dos fundos imobiliários mais conhecidos da Bolsa Brasileira, focado em galpões logísticos e industriais. Muitos investidores gostam dele porque combina a qualidade de imóveis, renda mensal e gestão experiente. O HGL11 investe muito em empresas para distribuição, e-commerce e armazenagem. Esse setor cresceu muito com a expansão das vendas online e da logística no Brasil. Ou seja, existe alta demanda por esse tipo de imóvel, o que ajuda a manter os aluguéis e a ocupação dos galpões. O fundo é gerido pela Pátria Investimentos, uma gestora grande e conhecida no mercado financeiro. E aqui está o motivo do HGLG ocupar o top 3 dos FIs com mais cotistas de todos. Mesmo tendo outros ativos que pagam mais dividendos, o HGLG é um fundo que me dá mais segurança, onde vou ter menos risco que o normal, sem contar que tem um histórico muito bom de ótimos pagamentos de dividendos nos últimos 10 anos. Tá, mas e o que faz um ativo ser seguro? Boa gestão, pois é através da gestão que há compra e vendas de imóveis, novos projetos e renegociação de contratos. Isso impacta diretamente nos dividendos. E outras características importantes são seus galpões logísticos modernos, contratos com grandes empresas, diversificação de inquilinos e 37 imóveis logísticos. O fundo possui mais de 170 locatários, o que reduz o risco de depender de uma única empresa, além de seus imóveis estarem em regiões estratégicas do Brasil, principalmente próximos a grandes centros consumidores. Principais indicadores. Hoje, sua cota está em R$ 158,33, com um PVP de 0,95, ou seja, além de seguro, está barato. E o seu dividend yield em 12 meses está em 8,31% ao ano, que dá R$ 13,20 ao ano e costuma pagar R$ 1,10 mensais por cota. E é aí que você deve estar se perguntando, mas não existe outros FIs que pagam mais dividendos? Sim, mas segura essa pergunta que eu já respondo na conclusão. Outro ponto é o seu valor patrimonial, avaliado em 7,06 bilhões de reais, com uma liquidez diária com incríveis 14 milhões e 17 mil reais. Outro ponto muito bom é a vacância que está abaixo de 4%, aumentando ainda mais minha segurança e me deixando ainda mais seguro quando vejo seu número de cotistas, que está atualmente em 536.026 cotistas, e só continua aumentando cada vez mais.
E a conclusão do HGLG11 é por ele ser um dos fundos logísticos mais sólidos da bolsa, com portfólio grande, vacância baixo e dividendos estáveis na faixa de 8% ao ano, como eu expliquei ali em cima. É um perfil ideal para quem busca renda passiva mensal e consistente, investimento de longo prazo, boa gestão, olha ela aí de novo, portfólio diversificado e menor risco dentro de FIs. Não é o fundo que mais paga dividendos, mas é um dos mais seguros e consistentes do setor. E isso responde àquela pergunta acima. Se você não entendeu isso, volte o vídeo até que você entenda antes de comprar este fundo. BTHF11. Hoje eu vou te mostrar por que o fundo imobiliário BTHF11 pode ser uma oportunidade interessante para quem busca renda mensal e diversificação dentro dos fundos imobiliários. Mas antes de investir em qualquer FI, seja ele de papel ou não, é importante entender como ele funciona e quais são os seus diferenciais. O BTHF11, diferente dos outros listados aqui, é um fundo de papel, que se concentra em títulos e dívidas e não imóveis físicos que dependem de aluguel para gerar dividendos, igual aos outros fundos listados. Ele depende dos juros dos ativos das dívidas para gerar o dividendo. E nesse caso, o BTHF11 é um fundo imobiliário do tipo híbrido, ou seja, ele não investe apenas em um único tipo de ativo. Ele pode investir em outros fundos imobiliários, CRIs e ativos ligados ao setor imobiliário. Se você não entendeu nada do que eu expliquei, calma, abaixo eu vou especificar. Diversificação de carteira. O fundo investe em vários tipos de ativos imobiliários, como CRIs, que é crédito imobiliário, imóveis, rendas fixas ligadas ao setor imobiliário e outros FIs. Sim, ele investe comprando em cotas de outros fundos imobiliários. E hoje a carteira tem aproximadamente 79% em cotas de FIs, 18% em CRIs e pequenas posições de outros ativos imobiliários. Isso reduz o risco, porque o fundo não depende de um único tipo de ativo. Na prática, isso significa que ao comprar uma única cota de BTHF11, você acaba tendo exposição a vários fundos e ativos diferentes ao mesmo tempo. Isso ajuda a reduzir os riscos e aumentar a diversificação da sua carteira. Tenho certeza que agora clareou a sua mente. Se ainda está confuso, não tem problema. Significa que você ainda é iniciante. E se esse for o seu caso, eu faço um vídeo só sobre o conceito de um fundo de papel. Só comentário iniciante nos comentários e se tiver mais de 50 likes, eu trago o vídeo. Uma segurança muito boa do BTHF11 é a sua gestão, que é gerido pela gestora do banco BTG Pactual, uma das maiores do Brasil. E gestores grandes normalmente têm mais acesso a oportunidades, mais capacidade de negociar ativos e análise profissional da carteira. Isso aumenta a confiança do mercado. Outra coisa muito boa do BTHF é que o fundo paga excelente dividendo, sendo até melhor que o queridinho MXRF11. Exemplo recente, cerca de 10 centavos por cota por mês e yield mensal perto de 1 a 1,17%. com uma cota custando, nesse momento, R$ 9,62. Isso significa algo perto de 11 a 12% ao ano, dependendo da cotação, e sem taxa de imposto. Outra coisa que vale a pena investir nesse ativo é que atualmente ele tem um PVP de 0,95, ou seja, como já aprendemos, está barato e é uma grande oportunidade se estiver tudo ok com o fundo. Estratégia ativa. O fundo tem gestão ativa, podendo comprar FIs descontados, vender ativos valorizados e aproveitar ciclos do mercado imobiliário. Esse tipo de estratégia busca ganho de capital, mais renda ao mesmo tempo. E para finalizar, diversificação de indexadores. Nos CRIs da carteira, cerca de 51% está atrelados ao IPCA e cerca de 46% atrelados ao CDI. Isso protege o fundo tanto em cenários de inflação alta e juros altos. Resumindo os principais pontos. Primeiro, diversificação, já que o fundo investe em vários ativos imobiliários. Segundo, a gestão profissional do BTG Pactual. Terceiro, pagamento de dividendos mensais. E quarto, possibilidade de comprar cotas próximas do valor patrimonial. Claro que, como qualquer investimento, o BTHF11 também possui riscos,
e por isso é importante sempre estudar o fundo e entender se ele faz sentido para a sua estratégia. Enfim, seja o fundo que escolher, é muito importante analisar bem antes de comprar. E se você conseguiu entender, eu olhei apenas de 5 a 6 informações para eu entender se vale ou não a pena começar com esse fundo ou lançá-los em uma carteira já existente. Ou seja, você não precisa ser um profissional e analisar e ler 10 páginas de um fundo para começar. Claro que isso ajuda e muito a ganhar mais dinheiro em menos tempo, mas o que eu quis passar nesse vídeo é que qualquer um pode iniciar e não ficar parado deixando para um amanhã que nunca chega. Apenas com um pouco de tempo e de esforço, você vai se acostumando e se aprimorando com o tempo e ficando melhor a cada mês. Aqui eu não quis dizer que se deve começar com o TRXF11, o HGLG11 ou o BTHF11, mas sim que você pode escolher outros fundos analisando do jeito certo a forma como eu analisei esses. Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar o like para me ajudar e não esqueça de se inscrever. Esse foi o primeiro vídeo do meu canal e gostaria muito que vocês me acompanhassem em minha trajetória desde o início comigo. Prometo dar o meu melhor e tentar transformar esse país em um país de investimentos, onde todo mundo com um pouco de entendimento consegue fazer uma renda extra e inteligente. Muito obrigado por ter ficado até aqui, espero que tenha gostado do vídeo. Quem assistiu até aqui digita sucesso. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.